Oi, gente. Então, agora a gente vai para a última parte desse primeiro dia, que seria a mesa redonda, e eu preparei um roteirozinho de perguntas que a gente pensou para essas primeiras convidadas. Na verdade, é meio difícil de escolher as convidadas para a mesa redonda, porque eu acredito que todas as palestrantes, elas poderiam estar em todas as mesas redondas, então a gente teve essa dificuldade de escolher as participantes. Hoje a gente vai ter a professora Natália, que deu o seminário mais cedo, a gente vai ter a professora Carolina, da UFPA de Salinas, no Pará. Na verdade, eu também fiz a graduação na Universidade Federal do Pará, e a professora Carolina foi minha veterana durante esse período. E a gente vai ter também a professora Vivian, que é professora da Universidade do Arizona. Nesse primeiro, a professora Vivian e a professora Carolina vão dar seminários nos próximos dias, e eu vou só compartilhar por um momento o roteiro de perguntas que a gente pensou para essa primeira mesa redonda, mas depois eu vou tirar para ficar um pouco mais dinâmico e vocês verem as participantes falando. Então, aqui eu vou fazer primeiro. Então, essas são as perguntas que a gente pensou para essa primeira mesa redonda. A ideia vai ser a seguinte: cada professora pode conversar, falar um pouco sobre o seu ponto de vista durante cerca de 10 minutos, e aí depois a gente abre para as perguntas. Então, as perguntas para essa primeira mesa são: quais são os tópicos mais relevantes na astrofísica, cosmologia e gravitação atualmente? O que a gente geralmente vê, pode-se dizer, no mercado aí? No mercado, eu acho que a gente pode traduzir como archive e seminários, as coisas que são hot topics. Também qual o cenário das astrociências no Brasil e como ele se compara ao exterior. Todas as professoras, elas tiveram e têm uma experiência grande no exterior, tanto a professora Carolina, quanto a professora Natália, quanto a professora Vivian. Então, eu acredito que elas, se elas quiserem, elas podem falar um pouco sobre a comparação de como a gente faz ciência no Brasil e fora do Brasil. Essa terceira pergunta, ela parece um pouco grande, mas é mais um contexto do que a pergunta em si. É só porque a gente pensa, né, agora está muito recente o Prêmio Nobel, né, do ano passado, inclusive nós vamos ter a participação da Andrea Ghez no nosso evento, o que é algo incrível, nós todos estamos muito felizes, mas se a gente lembra do Prêmio Nobel de 2019, a gente vê que foi, de certa forma, similar ao de 2020. Similar no sentido em que teve um pesquisador que ganhou metade do prêmio com uma parte de construção teórica, no caso de 2019 foi o James Peebles, e no caso de 2020 foi o Roger Penrose, e também tivemos a segunda parte do prêmio dividida para trabalhos para astrofísica e, no caso, primeiro para estruturas, para esses objetos, né, supermassivos, de 2020, e no caso de 2019, para a descoberta do primeiro planeta que orbita uma estrela semelhante ao sistema solar, o Sol, uma estrela semelhante ao Sol, isso fora do sistema solar. Então, a gente queria ouvir um pouco das palestrantes, o que elas acham dessa tendência do Nobel, e também uma pergunta que está um pouco afora do contexto atual do cenário das pesquisas, mas que a gente não pode deixar de fora. Então, a gente decidiu forçar um pouquinho a barra e colocar ela mesmo assim, é a questão dos jornais de livre acesso nas nossas áreas, né? A gente tem poucas alternativas,
e a gente gostaria de chamar essa discussão de como que a gente poderia deixar a pesquisa mais aberta. Então, para iniciar, eu gostaria que a professora Carolina começasse a discutir um pouco, e aí depois eu chamo a professora Natália e depois a professora Vivian, e vamos tentar, eu pelo menos, eu nunca tive experiência sendo uma mediadora de mesa, mas eu vou tentar o máximo possível fazer com que seja dinâmico. Então, vou parar aqui de compartilhar minha tela, e professora Carolina, por favor. Alô? Todo mundo me ouve bem? Tá dando para ouvir? Ok. Então, eu queria começar agradecendo pelo convite e pela organização do evento, né? Em particular para a Thaís, como ela falou, ela já foi nossa colega aqui, nossa colega de grupo. Enfim, é muito importante a gente continuar fazendo ciência, né? Da forma como a gente puder, apesar das condições que a gente se encontra, né? Então, para começar a falar um pouquinho sobre essa primeira pergunta, né, quais são os tópicos mais relevantes das astrociências, né, eu vou falar um pouco de uma maneira um pouco geral, ok? Que eu acho que está, não sei, está de acordo com o público, né, que é um público de graduação, de pós, enfim. A relatividade geral, né, a gente já sabe que ela passou por uma série de testes, né, e ela passou muito bem nesses testes, sobreviveu a todos eles, né? E ela é a melhor teoria que a gente tem. Ela é a teoria da gravitação mais aceita atualmente, né? Pelos físicos. E só que a maioria desses testes ela foi realizado no limite de campo fraco. Mais recentemente, a gente teve a detecção das ondas gravitacionais e teve também a primeira imagem da sombra de um buraco negro, certo? Que esses dois testes eles inauguram uma era de testes da relatividade geral, ou testes da gravitação no regime de campo forte. Então, ok, se a gravitação, se a relatividade geral é uma teoria que ela tá se dando tão bem, né, tá de acordo com todos os testes realizados até agora, né, então por que tem tanta gente buscando soluções alternativas à relatividade geral, né, buscando modificações da relatividade geral ou teorias alternativas? Então, isso a gente tem motivos de cunho observacional e tem motivos também de cunho teórico, né? Então, do ponto de vista observacional, a gente sabe que cerca de 95% do conteúdo de matéria e energia do universo está no setor escuro, né? Então, é composto, em sua maioria, por energia escura, que a gente sabe que é responsável pela aceleração pela expansão acelerada do universo, e o resto é composto por matéria escura, certo? Que a gente que é responsável pelo movimento no centro de algumas galáxias, né? Que a gente compara a massa que a gente consegue observar naquela galáxia com o movimento dos astros e a gente vê que está faltando alguma matéria ali dentro, né? Então tipo, deveria ter alguma massa, tem algo lá que está interagindo gravitacionalmente com esses corpos, mas que a gente não consegue detectar de outras formas, certo? Então, essa daí seria a matéria escura, certo? Então, isso daí daria para a gente já motivo, desse ponto de vista, para a gente tentar encontrar alternativas à relatividade geral, certo? Modificações da relatividade geral. Do ponto de vista teórico, a gente espera que na vizinhança dos buracos negros a gente tenha efeitos quânticos, certo? Então, a gente esperaria também que a relatividade geral ela fosse uma teoria efetiva, então, uma teoria efetiva de uma teoria mais geral, né? Uma teoria quântica da gravitação, certo? Então, existem vários candidatos, várias hipóteses, e a gente pode utilizar esses testes que a gente tem agora, né? Então, esses testes de campo forte, para tentar diferenciar, para tentar impor restrições sobre essas teorias e tentar avaliar qual seria a melhor alternativa, certo? Então, a gente atualmente, tem as observações que estão sendo feitas pelas colaborações LIGO e Virgo, e a gente também tem outros detectores, né, outros interferômetros que estão sendo construídos, né? A gente tem, por exemplo, o CAGRA, no Japão, e outros que estão sendo previstos para serem construídos na Terra, mas a gente também tem um que está previsto, se não me engano, para 2030,
que ele vai ser um detector, um interferômetro no espaço, certo? Que é o LISA. Então, fazendo observações com todos esses interferômetros, a gente vai ser capaz de impor limites bastante restritos para essas diversas hipóteses, e assim, para a gente conseguir ir chegando mais próximo de uma teoria quântica da gravitação, ou ver qual é a teoria alternativa da gravitação que poderia sobreviver a esses testes, certo? Quando a gente considera esses efeitos quânticos... quando a gente considera alguns desses, dos candidatos à matéria escura, né, então, um dos candidatos que aparece são bósons com uma massa muito pequena, certo? Então, bósons ultraleves. E a gente pode utilizar os buracos negros para também impor limites sobre a massa desses fótons, ou desses fótons não, né, desses bósons, no caso, e para tentar detectar ou excluir a existência ou não desse tipo de bóson, né? Então, uma forma da gente fazer isso como é que a gente pode fazer isso, né? Então, tem um efeito que aparece na vizinhança de buracos negros, que é a instabilidade superradiante. Então, se a gente tem um campo que ele tem uma frequência muito pequena, então esse campo, ele pode, quando ele é refletido pelo buraco negro, ele acaba roubando uma parte da massa e do momento angular desse buraco negro, e acaba fazendo com que, e aí, no caso, a energia desse campo acaba aumentando, né? E a massa desse campo faz com que que esse sistema ele fique confinado, certo? Então, isso gera uma estabilidade superradiante, que gera o que a gente chama de bomba de buraco negro, certo? Então, utilizando esse fenômeno, e vendo a existência de buracos negros com certos spins, então a gente consegue ali ver se é possível a existência ou não de certos bósons com massas muito pequenas, ok? Quando a gente considera efeitos quânticos da gravitação, né, então quando a gente considera efeitos quânticos ali na vizinhança do buraco negro, então um efeito que surge é a radiação Hawking, né, então a gente sabe que o buraco negro, então esse fenômeno diz para a gente que o buraco negro, ele está irradiando, certo? E a gente vai ter uma temperatura associada com essa radiação. Só que para buracos negros de massas estelares, essa radiação ela é muito pequena, né? Então a gente não conseguiria diferenciar ela da radiação cósmica de fundo. Mas para buracos negros primordiais, né, que teriam surgido nos estágios iniciais do universo, então a gente poderia ter uma radiação Hawking com uma temperatura apreciável que a gente poderia, a princípio, medir, certo? A gente tem algumas evidências desses buracos negros primordiais, mas ainda não tem evidências tão fortes, né? Então, com o LISA, por exemplo, uma das coisas que a gente poderia fazer seria justamente, porque a região de sensibilidade do LISA, né, ela vai ser na faixa dos milihertz, certo? Então, isso daí daria uma sensibilidade numa faixa que seria possível da gente observar ondas gravitacionais provenientes desses buracos negros primordiais, certo? E, além disso, com o LISA, a gente poderia também observar ondas gravitacionais que teriam sido geradas na época lá da inflação, certo? Então, o LISA tem uma importância para a cosmologia também muito, muito grande, certo? Então, esses são alguns fenômenos que a gente pode tentar detectar, né, com essas imagens de sombras de buracos negros e com interferômetros, né, de ondas gravitacionais. E, basicamente, com esses interferômetros, a gente pode impor limites sobre teorias alternativas da gravidade, dessas teorias, a gente pode ter objetos compactos que eles diferem do buraco negro de Kerr, previsto pela relatividade geral, e isso poderia ter um impacto na sombra e nas ondas gravitacionais geradas por esses objetos, certo? Então, a partir dessas assinaturas, a gente poderia usar os resultados observados para tentar diferenciar esses objetos, ok? Então, na minha concepção, os tópicos que eles vão ser mais relevantes nos próximos anos vão estar justamente ligados com essas observações, certo? Então, da gente procurar
soluções dessas teorias alternativas e procurar imprints, né, procurar assinaturas nos observáveis gravitacionais, ok? Tá ótimo, obrigada, professora Carolina. Agora eu passo a palavra para a professora Natália. Obrigada, Thaís. Obrigada a todas as outras participantes. E se vocês quiserem, quem quer que seja, me interrompam, porque esse tipo de mesa redonda eu sempre tenho a impressão de que cada pessoa vai ter uma opinião diferente, porque tem uma vivência diferente, né? Então, vai ter uma resposta diferente para essas perguntas. Então, acho que é por isso também que é uma mesa redonda, que a gente tem opiniões diferentes. Então, eu concordo com a Carolina que uma das coisas que vai ser bastante relevante nos próximos anos é essa astrofísica multimensageira, né? Combinar luz com experimentos de ondas gravitacionais. É a primeira vez que a gente faz astrofísica que não é com luz, que é com uma outra coisa. Então, isso vai ser bastante relevante. Só que eu acho que, então, pegando carona nisso, eu acho que muitas das coisas na astrofísica a gente não consegue prever o que vai ser relevante ou não, e várias dessas coisas são puxadas pelos instrumentos que a gente tem. Então, instrumentos novos que a gente tem vão determinar várias coisas que a gente vai poder explorar nos próximos anos. Então, os instrumentos novos que estão ali, além de instrumentos do tipo de ondas gravitacionais, tipo o LISA, que vai ser no espaço, alguns telescópios espaciais, tipo James Webb, que vai ser lançado esse ano, sempre esse ano, né? Ou sempre ano que vem. Bom, esse ano. E telescópios grandes, gigantes, que agora a gente nem chama mais de grandes, são extremamente grandes, né? ELT, Extremely Large Telescope, ou Giant Magellanic Telescope, esses telescópios que não são mais de 8 metros, que são os maiores que a gente tem hoje, mas de 30 metros. E esses também vão permitir a gente fazer um tipo de ciência que hoje a gente, às vezes, nem se dá conta, como provavelmente a Andrea Guess vai falar na quinta-feira, né? Porque ninguém acreditava neles, que eles iam poder medir a massa do buraco negro no centro da nossa galáxia. Eles tiveram que desenvolver uma técnica toda diferente de ótica adaptativa e etc, etc. Então, eu acho que muito da astrofísica vem junto com a instrumentação, e isso é muito importante. E é também importante a gente discutir isso no nosso país, porque o investimento em instrumentação e tempo de telescópio e tudo mais não é muito grande em comparação, por exemplo, com o Chile, né? O Chile tem a vantagem que eles têm os telescópios lá, mas a gente poderia investir muito mais nisso. Mas, enfim, é uma briga que a gente tem que comprar. Na parte de galáxias, por exemplo, eu estava pensando que coisas que são importantes, mas que a gente não sabe, são estudar mais galáxias de baixa densidade superficial, mais comprimentos de onda, porque isso sempre é importante para a gente ver se os nossos modelos funcionam ou não, tipo, mais observações no ultravioleta, a gente não tem nenhum observatório, o ultravioleta tem que ser espacial, né, então, observações no ultravioleta, eu acho que não tem, se eu não me engano, talvez tenha algum, mas se vocês souberem me digam, não tem nenhuma perspectiva de telescópio no ultravioleta para os próximos anos, então, acho que isso é importante, e vai deixar um vazio, né, do Galaxy, por exemplo. Que mais? Uma coisa que eu acho que é muito interessante, a gente viu várias palestras hoje, que vai ser mais importante, é essa fusão entre astrofísica e outras ciências fora da física, astrobiologia e etc. À medida que a gente for avançando e conseguir detectar, eu estou com a Beatriz, acho que sou otimista, apesar de estar fora da área, que a gente vai conseguir detectar tipos de vida fora desse planeta, talvez no sistema solar. Então, essa interface acho que também é muito interessante e vai ser cada vez mais importante, né? Já que você me disse que eu poderia interromper... Claro. Eu gostaria de comentar sobre o uso de machine learning em técnicas astronômicas e astrofísicas, né? Que também é uma tendência bem forte agora e foi usado para... Na foto da sombra do buraco negro, né? Avançadas, e a gente viu também, teve uma palestra hoje sobre isso, então...
Sim, muito bem lembrado, Carla. Todas essas técnicas de tratamento de grandes bases de dados que a gente chamava de Big Data antes, era Big Data, a gente trabalhava com Big Data antes de começar a ter esse nome, e agora já é um nome obsoleto, né? A gente tem que lançar a mão de várias técnicas de inteligência artificial e tudo mais, que vão ser importantes também, não só na análise de dados, como talvez fazer simulações novas e coisas assim. Então, é uma parte bastante importante também. Mas, como eu estava falando de interfaces, eu acho que outra coisa importante é interfaces dentro da astrofísica mesmo, dentro de áreas que, em geral, estão ligadas, mas não existe uma conversa muito grande. Tipo, mesmo o pessoal que faz evolução estelar e o pessoal que faz evolução de galáxias. Interface entre essas duas áreas, eu acho que vai ser muito mais importante nas próximas décadas, da conversa da fenomenologia e etc, etc, etc. Ah, tá. E outra coisa que eu queria falar, ligada a isso tudo, já vou calar a boca, porque não falei muito, a gente tem que pensar também e discutir como comunidade sobre essas constelações de satélites que estão lançando, né? Porque isso vai acabar, se lançarem do jeito que estão lançando os agora, vai acabar com a astronomia feita aqui na Terra. Vai ter que ser tudo por satélite, e satélite a gente sabe que é inviável a gente fazer toda a astronomia que a gente tem com satélite. Então, Starlink da vida, isso vai acabar com o céu da gente se eles tiverem essa reflexão que eles têm hoje em dia. Vocês não vão conseguir mais observar nada com esses telescópios grandes que estão fazendo agora. Então, é outra coisa que a gente tem que ficar de olho, e a União Internacional Astronômica já faz algumas coisas, mas eu acho que tem que ser uma política também local, às vezes, bom, não local, tem que ser bem internacional, né? A gente tem que discutir isso e fazer pressão para que um projeto privado desses não prive todos os astrônomos e todos os astrônomos amadores também de observar o céu. Então, era só para concluir esse papo meu de que a astrofísica vai também muito com a instrumentação, né? E como a Carla lembrou, vai agora com a computação também. Tá ótimo, obrigada, professora Natália. Agora a professora Vivian, por favor. Olá, é um prazer estar aqui, lá de tantas mulheres maravilhosas. Desculpa eu não estar mais cedo, mas é porque era muito cedo no Arizona e eu trabalhar até muito tarde ontem à noite. Gostei muito das respostas que eu vi até aqui e eu vou tentar dar uma perspectiva um pouquinho diferente, espero que eu não passe dos 10 minutos, que é a vinda da cosmologia. E eu vou tentar responder todas as perguntas que foram colocadas, mais questões de machine learning e questões novas que foram. Então, do ponto de vista da cosmologia, né, que é o estudo do universo em larga escala, eu acho que os próximos 15 anos vão ser os mais promissores, mas os mais difíceis e desafiadores, né? Nós temos uma quantidade de telescópios gigantescas que somam provavelmente uns 20 bilhões de dólares, não, uns 15 bilhões de dólares, né? Que é o WFIRST, que custa 4 bilhões, é o JWST, que custa 10 bilhões, é o LSST, que custa 1 bilhão, ainda tem os de CMB, que é CMB-S4, que custa mais 1 bilhão, tem o SIMOS, que custa 300 milhões. Então, assim, nós nunca tivemos tanto investimento em surveys e cosmologia como vamos ter nos próximos 15 anos. Então, deve ser entre 15 e 20 bilhões de dólares, mais todo o dinheiro que você precisa para operar esses telescópios e analisar os seus dados. Então, esse é o promissor. A dificuldade, e eu acho que isso impacta muito a pesquisa no Brasil, de maneira positiva e negativa, é que nós já sabemos que a cosmologia ela é uma ciência cujos erros são dominados por erros sistemáticos, ou seja, modelagem de astrofísica complexa. Portanto, nós vamos ter uma quantidade muito grande de dados com poder estatístico muito maior do que a nossa capacidade de modelar sistemáticos. E isso é perigoso, porque esses dados na mão de pessoas que
não tem o cuidado necessário, vão gerar muitos falsos positivos. Então eu prevejo muitos papers de descobertas nas próximas décadas, nos próximos 15 anos, que são descobertas fictícias. E como é que isso impacta no Brasil e como é que isso impacta na carreira de vocês que são tão jovens? Esse mês eu faço 35 anos, então já a maioria de vocês deve ter 10 a 15 anos mais novos que eu. Primeiro é que vocês vão ter que levar em conta uma quantidade de fatores muito grandes. A astrofísica e a cosmologia é uma ciência que exige muita física de várias correntes, eletromagnetismo, mecânica quântica, modelos fenomenológicos. Então, assim, acho que é importante que vocês todas sejam muito conservadoras. Na ciência, ser conservador é algo bom, não é algo ruim. Então, também muito cuidado com as hipóteses e os assumptions do trabalho de vocês. Tentem ser o seu melhor referir. Nenhum referir é melhor do que você mesmo. Tenha conclusões mais simples, mas mais robustas. Porque vai existir muita margem para fazer pesquisa com conclusões que são dominadas por questões cinemáticas. E o Bicep, em 2014, que achou que detectou ondas gravitacionais, mas foi questão de poeira, foi um grande exercício de alerta. Foi um grande precursor do que eu acho que vai acontecer na cosmologia e na astrofísica na próxima década. Então usem isso como um aprendizado. E como é que isso impacta o Brasil? Eu gosto, infelizmente, não é felizmente, o Brasil tem dois Brasis, né? Tem o Brasil dentro de São Paulo e tem o Brasil fora de São Paulo. Isso faz diferença por causa da FAPESP. E a astrofísica é uma ciência que exige muito investimento por dois lados. Primeiro, pelo lado observacional, os telescópios são caros, né? O novo Magellan, que São Paulo tem acesso, custou 50 milhões de dólares. O 10 custou uma grana preta, que foi parte FAPESP, parte o Observatório Nacional. E também precisa de capacidade computacional. Mesmo que você seja uma pessoa teórica, você vai processar aquelas imagens para chegar a algum dado que você possa ser útil para você precisa de supercomputadores. Né? Já passou da época de que você pode rodar a sua pesquisa no seu PC. Eu mesmo faço tudo via servidor, tudo via supercomputador. Eu tenho um Mac Mini bem nada possante aqui, que só serve para fazer zoom e para fazer código ou para fazer matemática. Mas eu acho que então tem esse investimento e o machine learning que foi comentado, ele piora porque GPUs são caríssimas e machine learning ele exige uma capacidade computacional muito gigantesca, é quase um brute force, né? Quando você pede para o computador fazer a resposta, né? Determinar a resposta assim, você dá um input de modelagem, é muito caro do ponto de vista computacional. E uma GPU custa o quê? Custa $1.000. Então, eu vejo essas duas questões como desafios para o Brasil. O Brasil tem poucos supercomputadores dedicados à pesquisa científica fora do eixo de São Paulo. E tem uma terceira questão, que aí é uma questão que não depende tão de dinheiro, mas acho que de política, de como os departamentos de física e astronomia são feitos no Brasil, né? Que existe muito a ideia de que você pega um departamento e você tem um especialista, assim, às vezes na astronomia e na cosmologia você tem uma pessoa de cosmologia, uma pessoa de astronomia, e dado que você precisa de uma quantidade de conhecimento tão grande para interpretar os dados, do qual é humanamente impossível que uma pessoa só obtenha, eu acho que a astronomia ela vai precisar de departamentos maiores, de grupos maiores. Você já vê isso na ótica quântica brasileira, na UFRJ, que é um grupo de 11 pesquisadores. E aqui você vê isso muito nos Estados Unidos.
o Arizona tem 350 astrônomos, Ohio State também tem isso, a Universidade de Chicago, onde eu me formei, tem uns 100 astrônomos, então você tem muita colaboração, mesmo que não seja a colaboração do paper, mas nos corredores, sabe? Depois a pessoa te fazer uma pergunta, e isso aqui, essa poeira, será que eu faço isso? Onde eu posso ler? Então tem essa coisa. O Brasil não tem isso, mas a gente está numa era de internet, então eu acho que é uma era onde os centros virtuais, né, que existia isso no CNPq, tem que ser ampliados efetivamente, assim, group meetings virtuais entre universidades, né, journal clubs virtuais com um número maior de audiência, vale mais um journal club virtual com 20 pessoas, 30 pessoas, do que 20 pessoas, pelo menos, do que um journal club local com 3 pessoas. A gente vai precisar desses diferentes views, até para você poder entender os diferentes aspectos dos papers de astronomia, porque você pega, por exemplo, os papers do Dark Energy Survey, são muito técnicos e é quase humanamente impossível que uma pessoa entenda um paper inteiro. Então, você precisa de muitos inputs num journal club ou numa leitura de paper de pessoas de diferentes especializações para você entender a astronomia, e vai ficar muito pior com a LSST, que é com o Nancy, né, e o Roman. São os dois grandes telescópios. Por outro lado, o LSST agora tem 10 PIs que estão ao redor do Brasil. É muito mais descentralizado do que o Dark Energy Survey, no qual é só Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Você tem PIs em Brasília, você tem PIs talvez no Espírito Santo, na PPG Cosmo, eu acho que tem um PI lá. Então isso ajuda, mas eu acho que entre eles você vai precisar dessa união, né, de tornar os grupos de astronomia maiores, se não presenciais, também virtuais. E você precisa também de contato com o exterior, porque é o que a gente faz nas colaborações. Ao mesmo tempo que isso acontece, só para finalizar, a astronomia continua na hora de você dar o resultado. Na hora de você prestigiar o trabalho, ela continua prestigiando trabalhos individuais. Então, é importante entrar em colaborações, ao mesmo tempo, você tem que tomar muita dificuldade para você você poder mostrar que você fez alguma coisa você mesmo, se você tem algum trabalho seu no qual você possa vender, e as pessoas podem te dar reconhecimento, né? Às vezes eu vejo pesquisadores perdidos ali dentro do 10, você não consegue saber o que fulano, ciclano fez, e isso é muito ruim, porque a astronomia é uma ciência que tem muita concorrência. Eu tava na comissão de admissão da pós-graduação esse ano, acabou sexta-feira a nossa admissão e foram 350 candidatos para 23 vagas. Então esse é um nível de concorrência que se tem na astrofísica. E só para acabar, porque eu acho que eu já estourei meu tempo, eu estou 30 segundos estourando meu tempo, tem essa questão dos Nobéis. Eu acho que a cosmologia e a astrofísica elas sempre foram respeitados. O Nobel de 2011 foi para cosmologia, o de 2006 para cosmologia. Eu acho que esses o do Penrose e o Peeble são casos extraordinários, porque eles são assim, eles fizeram tantas contribuições, sabe? Eles são quase um Nobel dentro do Nobel, assim. Eu acho que essa é uma diferença, assim. Contribuiu com pessoas que fizeram contribuições muito extensas, mesmo que nenhuma delas tenha sido flash enough para ganhar por si só um Nobel. Então acho que essa foi uma diferença. E sobre a questão dos jornais de livre acesso, eu acho a questão importante, mas é uma questão que, assim, que no dia a dia de vocês não impacta, porque vocês têm acesso ao archive. Eu não lembro de nunca ter pedido um journal, um artigo num journal ao invés do archive. Eu acho que essa é uma discussão muito grande para divulgação científica, que a gente percebeu durante a pandemia que pessoas sem o treinamento para poder olhar o archive, poder entender o que é um preprint versus um journal, ou poder ler um paper e ver quais são os pontos positivos e negativos, usam preprints que passaram por nenhuma análise para fazer divulgação científica ou dentro dos jornais e tomar até medidas de políticas públicas. Então, acho que para esse problema específico, a questão do livre acesso muda radicalmente o debate,
Mas para nós, apesar de eu ser sempre a favor, eu acho que no dia a dia não impacta muito, porque nós já temos o archive. É isso, obrigado. Tá ótimo, muito obrigada, professora Vivian. Eu queria agradecer muito às 3 participantes, vocês são maravilhosas, eu achei muito incrível o ponto que cada uma trouxe, o seu ponto de vista, e agora é a chance das pessoas fazerem as perguntas. Eu gostaria que vocês direcionassem as perguntas para determinada pesquisadora, que dessa forma fica um pouco mais fácil de manejar. Por favor, aproveitem a oportunidade de sugar tudo dessas mulheres, perguntar tudo que vocês querem, e eu vou dar uma olhada aqui no... vocês podem levantar a mão para começar o debate. Então, tem aqui a Iana. Eu tenho que... A Iana tá mutada? Eu me desmutei. Ah, tá. Eu vou já pedir desculpa porque você deu uma instrução e eu já vou desobedecer a instrução, porque não é exatamente uma pergunta. Quando eu vi o slide que você compartilhou sobre as diretrizes, digamos assim, eu lembrei de um episódio que aconteceu recentemente e isso aqui vai ficar gravado, né? Mas a gente vive botando a nossa cara a tapa mesmo. Quando divulgaram a questão do Nobel e o Gensel deu uma entrevista, eu não sei se todas vocês viram, e todos, né, também temos meninos aqui. Ele deu uma entrevista a respeito da questão de como foi a discussão dele com a Andrea, e foi uma entrevista extremamente perturbadora, na minha visão, porque ele fez uma imagem, o entrevistador perguntou a respeito de como era o trabalho entre eles dois, uma vez que era um tema muito parecido, e o Gensel, ele basicamente, ele pintou uma imagem da Andrea, aquela coisa que a gente vê assim, que as pessoas têm no imaginário popular de mulher, que ela fez muita confusão a respeito disso, que ela fez um escândalo em uma conferência que eles participaram juntos. Então, eu acho que, óbvio, é muito importante que mais mulheres continuem ganhando prêmios, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a visão de um homem que tem já uma imagem de arrogante na academia, como é o caso dele, e ainda agindo com uma falta de responsabilidade tão grande como foi quando ele deu essa entrevista. Eu posso procurar a entrevista e colocar aqui no chat para vocês, eu queria saber se vocês têm alguma coisa a falar a respeito disso. Posso comentar? Claro. Obrigada pela tua fala. Eu não assisti essa entrevista, eu gostaria que tu compartilhasse, que eu gostaria de ver, mas isso é uma coisa que a gente vê muito na academia. Então, desde que eu entrei na física, eu passei por várias situações, assim, de ser tratada de uma forma discriminatória pelo meu gênero, por colegas de turma, por professores, por pesquisadores de outras universidades. Então, isso é uma coisa que ainda é muito recorrente na academia. E, às vezes, os nossos colegas não percebem isso. Às vezes, a gente conversa com outros homens e eles falam assim, não, mas isso não tem mais aqui. A gente já está num nível de instrução que isso não existe mais. Só que isso não depende só de nível de instrução, isso não depende, aliás, de nível de instrução, porque a gente vê pessoas como uma pessoa extremamente instruída ganhando o prêmio Nobel, fazendo esse tipo de comentário, né? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, ainda é muito comum e a gente tem que procurar formas de realmente educar esse tipo de pessoa e combater isso. Então, uma coisa que ainda acontece muito também dentro das universidades é essa passada de pano, né? Então, a pessoa, às vezes, por ser colega da outra, né? Então, por exemplo, o chefe da faculdade, quando a gente vai relatar uma situação dessa, não estou dizendo que aconteceu comigo, estou só para ilustrar, né? Então, às vezes, a gente vai relatar situações como essas, e eles falam, não, mas ele não quis dizer isso, é um professor tão antigo, tão legal, é meu amigo, não é bem, você que entendeu errado, certo? Então, a gente tem que estar pronto a
acolher e buscar formas de trabalhar essas situações e realmente tentar minimizar ao máximo, tentar fazer com que elas não se repitam, certo? Porque a gente não pode ficar fazendo sempre as novas gerações estarem sofrendo esse mesmo tipo de coisa, certo? Porque a gente está aqui para fazer pesquisa, para, enfim, dar a nossa contribuição para a ciência e para o mundo, certo? Então a gente não aguenta mais sofrer esse tipo de coisa. Sim. Tá ótimo, obrigada, professora Carolina. É só para lembrar para vocês que a discussão para a inclusão de meninas e mulheres na ciência é o tópico da mesa de amanhã, então seria até bom as participantes, todo mundo que está acompanhando o evento, né, tanto as palestrantes como os participantes, pensarem um pouco nessas questões para trazer a discussão para amanhã. Hoje a gente gostaria de focar mais nessa tenária do cenário atual mesmo das astrociências, mas eu agradeço o comentário e vamos continuar. Agora tem a Ana Caroline com a pergunta dela. Eu estou aqui, vocês estão me vendo? Peraí, deixa eu arrumar. Pronto. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por todas as apresentações que estiveram até agora. A professora Carolina, a Natália e a Vivian também, pelas suas colaborações nas perguntas. E eu queria saber como lidar com o fato de, por astrofísica ser um campo que é muito competitivo, você tem toda hora pessoas que estão muito focadas nos seus próprios trabalhos, para tentar conseguir chegar na frente, como é que a gente lida com isso, tentando fazer um trabalho colaborativo. Porque, como a professora Vivian mesmo disse, a gente está chegando aí com muito mais dados para serem lidos e coisas que precisam ser resolvidas, mas o cenário ainda é muito competitivo. Então, como lidar com essas coisas, é isso que eu queria saber. Você tem alguém direcionado para fazer essa pergunta? Então, seria a professora Vivian, né? Porque ela disse sobre isso, então eu queria saber. Essa é uma boa pergunta, do qual eu não tenho uma resposta completa. Mas eu tenho respostas parciais, assim. A primeira tem uma questão sociológica, assim. É muito difícil você conseguir uma vaga de professora permanente na astronomia. Mas uma vez que você consegue, você está lá por muitos anos, né? Por décadas. Então você passa a ser uma parte estável da academia. E se relacionamentos amorosos não duram mais do que 2 anos na média, você imagina o que acontece com relacionamento entre pessoas da mesma área por 20, 30 anos, né? Então a coisa começa a sair um pouco do controle. E aí o que você vê é as pessoas chegando nos seus 50, 60 anos com brigas políticas e questões internas seríssimas e que travam qualquer tipo de colaboração entre instituições, porque são essas pessoas que são as tomadoras de decisão e os tomadores de decisão também. Então, uma primeira é você tentar o americano tem um jeito legal de fazer ciência, porque assim, ele permite que a porrada aconteça dentro da... Falou assim, dentro do congresso, dentro da discussão científica, a porrada ela é quase assim incentivada. Gritaria, tudo, brincadeira, assim, mas assim, no sentido assim, você pode ser duro, você pode discutir, a discussão pode ser ríspida, etc. Mas depois, quando aquilo acaba, você vai tomar uma cerveja com a pessoa, porque você entende que uma coisa é a discussão para que vocês tentem pegar a melhor física, a melhor modelagem, sabe? E nós somos pessoas com bias no nosso pensamento, então é importante que as outras façam um cross-check com respeito, mas também, assim, com respeito, mas às vezes é duro mesmo, porque você está tentando, sabe, tirar seus próprios preconceitos dentro da física, seus próprios vícios de pensamento. Então é importante separar isso e a crítica que acontece de questões pessoais. Então você entender que fora daquilo, vocês são pesquisadores com o bem comum. Por quê? Porque se isso não acontece, eu já vi isso no Brasil, muitas vezes, você vai criando, se você leva para o pessoal esse tipo de crítica que é importante,
você vai criando um rancor crescente entre pesquisadores, e aí chega nos 60, 70 anos, cara, eles estão em guerra política. Existe isso hoje no Brasil, e isso é o que... E a maneira como muitos pesquisadores brasileiros resolvem isso também tem um pouco nos Estados Unidos, mas resolvem isso, se isolarem, criando ilhas onde cada um é a rei ou a rainha, ou príncipe ou a princesa nessas ilhas, e você cria essas bolhas sem colaborações. Então, nós aprendemos... Quando eu vim para os Estados Unidos, foi assim, foi um choque, assim, um nível assim. O orientador, ele é muito assim, critica, para você entender que a crítica é parte do seu dia a dia de trabalho. Que uma crítica vale muito mais do que um elogio. Isso eu aprendi com o tempo a lidar, porque o elogio não te leva a lugar nenhum. O elogio faz com que você se sinta feliz, mas não faz com que o trabalho melhore. Então, entender que uma crítica vale mais do que um elogio, que a perfeição inatingível é sempre a nossa meta e, portanto, sempre terá crítica, mesmo se o seu trabalho ganhar um prêmio Nobel. E eu acho que nessa mudança de mentalidade você consegue criar colaborações maiores com pessoas que pensam diferente. Porque, justamente, eu advoquei pela essa colaboração para que pessoas com diferentes visões possam discordar uma das outras, porque a astronomia está uma ciência muito complicada. Então eu acho que esse é um ambiente que mais falta, que eu mais sinto falta no Brasil. Que eu acho que é o grande empecilho, porque a internet está aí, esses centros virtuais do CNPq estão aí, então a infraestrutura está feita para essas colaborações maiores. Basta agora que a gente, para mim, eu acho que é uma visão um pouco sociológica, assim, nós levamos a crítica muito interna. Falhar para a gente é algo muito duro, enquanto para o americano não é, né? O Vale do Silício falha o tempo todo, né? Talvez você aprende mais com a falência da sua empresa do que com a empresa que faz sucesso. Então, ter essa... eu gosto de falar assim, business is business, né? Negócio é negócio. E eu já tive isso, assim, falando, não chama fulano não, porque fulano é sábio, não sei o que. Eu falei, cara, mas fulano sabe isso. Sabe muito de poeira, eu preciso de alguém de poeira. Business is business. E eu repito isso sempre quando eu estou com colaboradores brasileiros, para que a gente possa criar colaborações maiores, para criar mais debates sérios, debates com visões divergentes, né? E é por isso que eu falo, se a ganhadora do Prêmio Nobel abriu, entre aspas, barraco no Congresso, que eu duvido que tenha sido, mas se foi uma discussão séria entre um debate científico, que bom, os congressos servem para isso. Assim, então, eu acho que é isso, que é uma mudança de mentalidade, que é uma função de mudança de cultura, né? Nós temos medo da crise, nós temos medo de errar, de outro apontar, e eu acho que é isso. Essa é a grande, para mim, foi a grande mudança de mentalidade que eu vi entre os Estados Unidos e o Brasil, e que permite com que grandes departamentos de astronomia convivam com centenas de pessoas sem que ele entre em guerra. Basicamente. É isso. Obrigada, professora Vivian. Agora, Rodrigo von Martens, sua pergunta. E se você puder direcionar a pergunta. Thaís, acho que a Caroline tinha colocado na minha frente. Não sei se você quer... Bom, para mim apareceu ela atrás de você. Mas... Ok, acho que é porque, como eu sou co-host, acabei indo para frente, furando um pouco fila. Mas se ela não se importar, eu faço também. Pode ir, Rodrigo, sem problemas. Ok. Eu tenho uma pergunta para a professora Vivian, que eu sou da área da cosmologia, então acho que estou um pouco mais próximo. Eu me considero um pesquisador ainda jovem, tenho 30 anos, e já estou no pós-doc, mas ainda me considero jovem. E uma coisa que eu hoje acho um pouco engraçado da minha pouca experiência é que eu lembro quando eu estava escrevendo os primeiros projetos para iniciação científica, e tinha o modelo Lambda CDM,
um sucesso observacional, e a cada ano que passa, esse sucesso observacional a gente vai tendo que colocar, hoje não é nem tanto assim, tem a tensão do H0, tem a tensão do sigma 8, a gente vai cada vez adicionando ressalvas para esse sucesso observacional do modelo padrão, e eu acho legal ver essa mudança acontecendo. Pode ser que no futuro a gente acabe resolvendo e volte, mas é legal ver esses novos desafios sendo colocados. E aí, e mais recentemente ainda, toda essa discussão de se os dados da CMB do Planck eles são coerentes ou não, se eles têm uma inconsistência interna ou não, se leva para curvatura ou não, esse tipo de coisa. Eu queria perguntar para esses problemas que têm aparecido, essas inconsistências observacionais, como que você enxerga isso? E também que eu já vi que você participou de alguns papers sobre a importância de métricas para calcular tensões tensões em dados e resultados, sobre a importância também de você acessar bem essas tensões e para colocar de fato se a gente está vivendo um problema ou se de fato tem todas essas coisas dos sistemáticos que você comentou. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Eu queria primeiro abrir a resposta para a Carolina e Natália, porque a primeira parte da pergunta eu acho que é bem comum, né? Sim, os experimentos estão cada vez mais contaminados, ao mesmo tempo nós estamos forçando as teorias no seu limite. Como vocês vão lidar com isso dentro do contexto de gravitação? Vocês têm algum comentário sobre isso? Eu posso ir primeiro. Para mim, eu espero que resolvam isso, mas eu não sei como. Então, cosmologia não é muito minha praia. Eu espero que resolvam, porque a gente precisa de saber do que o universo é feito, mas eu só fico olhando a briga da plateia. Mas o LIGO também é parecido, né? Porque uma coisa é a detecção de ondas gravitacionais, eu acho que isso é bem limpo, mas agora a gente vai tentar ter mais informações, né? A gente vai tentar pegar o spin, a gente vai tentar testar a relatividade, que aí depende não só da detecção da forma, mas da forma da onda, que é algo que é muito mais difícil de analisar, que provavelmente vai ser totalmente dominado por sistemáticos. Antes de eu responder a Rodrigo, não vou fugir da sua questão, mas eu gostaria de saber dela se me parece uma discussão muito similar à cosmologia por os próximos anos de teoria de gravitação. E teoria de gravitação, e eu dei uma olhada no archive de vocês, acho que da Carolina, tem muitos papers interessantes sobre Modified Gravity, que também podem ser testados com cosmologia, tendo todo esses poréns, assim. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. A tua pergunta é no sentido de o que a gente está colocando de relatividade geral? Pois é, isso é uma coisa que... Isso. Como vocês vão lidar com testar a relatividade geral com de dados tão contaminados, no qual o Rodrigo deu apenas o exemplo de cosmologia, mas eu tenho certeza que a gravitação nos próximos anos vai ser bem similar. Pois é, eu também não sei muito bem como é que isso é feito, né? A minha área também é bem mais teórica, trabalho com umas coisas bem mais bonitinhas, assim, do que os dados que vêm dessas observações, certo? Mas, pelo que eu estava lendo, né, eles propõem uns modelos que eles falam que são bastante agnósticos, né? Então, que dependem pouco do tipo de teoria da gravidade que tu estás usando para modelar o sistema, né? Então, a princípio, com isso, eu poderia obter os desvios da relatividade geral, e encontrar possíveis parâmetros para essas outras teorias alternativas, mas eu realmente também não sei muito bem como é que funciona isso. Tá. Então vou responder a do Rodrigo na questão de cosmologia. Eu fiz isso porque eu não quero ser monopolizar o debate.
acho que tem dois pontos interessantes. Primeiro, eu acho que nenhum modelo correto vai fitar bem os dados nos próximos anos. Justamente porque o número, assim, não é uma IID, né, que é Independent, na estatística, quando a gente aprende estatística, a primeira coisa que a gente aprende é que é IID, se não me engano, que é, você pega um número de dados, experimentos que são cópias iguais, estatisticamente independentes, todos com o mesmo nível de sistemáticos, né? É o que você faz no capítulo 1 de estatística, né? E aí, claro, você obter mais dados significa que você tem uma barra de erro menor. Nós não estamos nisso. O aumento do número de dados vem com experimentos mais complicados, vem com um nível de sensibilidade maior à astrofísica, os diferentes fenômenos da astrofísica, que, dependendo da sua pergunta, pode ser o sinal que você quer ou o sistemático que você não quer. Então, portanto, eu acho que todos os modelos vão falhar, até o modelo correto. E aí, determinar probabilidade, no sentido bayesiano, é uma aposta, né? Da onde você vai colocar o seu dinheiro. E você conseguir enxergar nessa míriade de tensões e dados novos e sistemáticos, o que é fake, o que é sinal, aí é o feeling, né? Aí é o que diferencia Richard Feynman de Vivian Miranda. Você conseguir essa sacação. É aquela parte mágica da ciência, né? O que você pode fazer é estudar muito e tentar cada vez mais entender para você sair. Porque assim, quando você tá quando você tá naquele nível de ignorância que você não entende nada daquilo, aí você acha que pode derrubar Lambda CDM facilmente, né? É aquele paradoxo da ignorância. Aí você tem que sair desse paradoxo, dessa região, para uma região onde você fica deprimido e dizendo que nada funciona, e você tem que sair dela para dizer, tá bom, quase nada funciona, mas eu ainda consigo obter uma ou duas questões ou respostas que tem que faz sentido e que vão fazer com que o meu trabalho e as minhas questões durem mais do que 6 meses, né? São questões assim, resultados de mais longo prazo, né? Que são resultados mais no sentido robusto. Você está realmente adicionando algo à discussão e não só publicando papers. Então, esse é um desafio. Então, esse é o meu filho. Assim, a minha aposta é todos os modelos vão falhar até o modelo correto. E sobre questão de estatística, eu tenho, porque eu acho que estatística é algo que é muito utilizado de forma dissonante do que ela significa, né? Então, por exemplo, a estatística bayesiana, ela é sempre sobre probabilidades condicionais, né? Probabilidade de o que você espera, dado o que você sabe. E a gente passa muito pano nessa questão do que você sabe, né? Por exemplo, a escala de Jeffreys, ela é uma escala que eu fui no paper original do Jeffreys. Ele botou aquela escala num apêndice baseado no feeling dele. Mas aquela escala ela não se adapta a todos os experimentos com todos os priors. Então, aí é a questão de que tentar simular o experimento antes de você vê-lo é fundamental. Porque isso é que vai balizar as suas expectativas, vai balizar o lado esquerdo da probabilidade, que é o prior. E é baseado nessas expectativas, é a comparação dessas expectativas com o que você observa que vai te dar o feeling correto para você ter as suas apostas de o que é dado, o que é real e o que é fake. Sem essa primeira parte, até coisas como o evidence ratio falha, porque você pode hackear o seu prior para que o seu evidence ratio ele tenha uma distribuição que não seja em torno de 0, mas em torno de um valor bem positivo. Por quê? Porque quanto mais priors, mais volumes, e aí apenas o volume é uma questão que aumenta muito com a dimensão, e aí você precisa de tensões cada vez maiores, e talvez sempre inatingíveis, para você ter um resultado significativo. Então, esse tipo de hackeamento, quando você não entende que
a probabilidade ela tem dois lados muito importantes, que é o lado de dados, mas que é o PA, dado B, né? É o A, que é os dados, mas o dado B, e esse dado B é muito importante, e ele tem que ser balizado. Eu acho que vai ser uma outra fonte que vai surgir vários fake detections, que é a outra que me procura. Assim, mesmo que no mundo de experimentos que são todos sistemáticos e no mundo de estatística sendo utilizado incorretamente, vai ser uma míriade de detecções dos mais todos os tipos que vai acontecer. Essa é a minha previsão. Desculpa pela resposta longa. Obrigada, professora Vivian. Agora a pergunta da Caroline, depois tem a Cristiana. Então, Caroline, se você puder... A professora Natália queria falar algo. Desculpa, professora, não vi. Pode falar. Desculpa, eu só queria agradecer à professora Vivian sobre o comentário dela, sobre todos esses problemas que a gente vai encontrar na ciência, porque é difícil, a gente fica dentro da bolha, e eu fico dentro da bolha das galáxias. E tem várias coisas, papers que são publicados agora e foram publicados nos últimos anos, que eu sempre olho assim, a pessoa esqueceu de pensar nisso, a pessoa esqueceu de tentar ver esse caminho. E há problemas todos de confia muito nos dados, confia muito nas receitas e aplica receitas antigas a dados novos e acaba achando uma coisa que é fenomenal. Ou então, sempre acham as mesmas coisas, porque estão sempre aplicando os mesmos métodos com dados novos, e às vezes tem mais ruído do que sinal, e assim as coisas acontecem. Então, eu fico contente de saber que não é só na minha área, mas também fico preocupada de saber que isso vai ser cada vez mais frequente, né? A gente só se transformar em análise, nosso trabalho em análise de dados sem pensar na física profundamente. Eu acho que a gente tinha que incentivar também as pessoas a irem nos detalhes e ver a física. Será que aquela receita de bolo que eu estou usando, que eu vi no paper tal, se aplica a esses dados? Só um comentário rápido. Obrigada, Vivi. E vai piorar porque as pessoas vão... Todos esses problemas de aplicar a estatística vão piorar porque agora a gente vai usar machine learning, e que é algo que eu tenho estudado muito, apesar de não ter nenhum paper em machine learning, e machine learning torna o problema de interpretação dos dados, né, de interpretação das conclusões, pior ainda. E sem treinamento, e eu acho que as graduações brasileiras nem as americanas, mas principalmente brasileiras, não dão esse tipo de treinamento, mal dão um treinamento de probabilidade estatística, imaginem para machine learning, vai tornar as coisas muito piores. As pessoas vão botar aquilo numa black box, o machine learning vai arranjar um jeito de correlacionar, porque machine learning obtém correlações, né? Para machine learning, correlation is causation. E aí, e sem a interpretação física, sem o prior físico, que você pode colocar dentro do machine learning, dá para fazer isso, e é um machine learning bem mais complicado, mas dá para fazer isso, mas pelo menos na interpretação vai tornar as coisas piores. E é por isso que tem um clube de machine learning nos Estados Unidos muito bom, que discute mensalmente, e essas discussões são abertas, tá? Por Zoom, acho que vale a pena. E a discussão do mês passado é onde não devemos aplicar machine learning. E eu acho essa pergunta interessante porque são regiões... A gente precisa aplicar machine... É uma outra discussão, mas onde não... Essa é uma pergunta que todos vão fazer. Onde não aplicar machine learning? Porque é onde o custo-benefício não se altera. Porque é onde a sua probabilidade de obter resultados fictícios é tão grande que a sua capacidade de interpretação dos dados é tão pequena que não vale a pena. Porque o problema da machine learning é que ela sempre te dá uma resposta. Mesmo que você coloque garbage in, mesmo que você coloque lixo de dados, mesmo que ela faça uma correlação errônea, ela sempre te dá um número. E eu acho isso muito perigoso. Obrigada, professora Vivian. É um debate que realmente a gente tem que levar para casa e começar a pensar um pouco. E está sendo... Eu estou gostando muito da experiência. Tem mais algumas perguntas.
Eu vou encerrar, eu vou tentar encerrar nessas 4 perguntas, porque senão a gente vai estourar muito o tempo, mas agora a Caroline, depois a Cristina e depois mais 2 perguntas do chat. Só falar, tinha uma pergunta sobre por que estudar astronomia que eu queria responder. Não pula essa pergunta, não. Que era uma pergunta longa, dizendo por que tem que estudar astronomia, dado que tem outras áreas, etc. Eu perdi essa pergunta, professora, mas aí eu posso deixar a Caroline perguntar agora e depois a gente volta nessa. E aí a gente não... Pode ser pro final também. Tá bom. Eu tinha, na verdade, vários pontos para fazer para a Vivian, porque sempre acho maravilhoso conversar com você e trocar ideia. Então, acho que eu vou te perturbar por e-mail, eventualmente, porque tem bastante pergunta que vai aparecer aí para o pessoal. Então, o que eu vou falar vai ser, na verdade, sobre... Eu acho que concordo plenamente com o que você falou, Vivian, sobre esse negócio de que o problema do Open Access não está na questão da gente achar em artigos, mas da gente... divulgar isso. Então, o Open Access, na verdade, é um problema para a população em geral e não da gente acessar artigos científicos. E aí, nesse ponto, eu queria fazer uma provocação para vocês 3. Queria saber o que vocês acham, qual a opinião, sobre a questão de... a gente tem muito isso em cosmologia, astronomia e ciências em geral, da gente fazer sempre divulgação para quem já é convertido, de uma certa forma. Então, você vai lá, que nem esses Pints of Science, que você faz uma apresentação para um pessoal que já está super interessado ao ponto de parar uma sexta-feira à noite e ir para um bar ouvir o pessoal falando sobre ciência. E aí é uma das coisas que eu tenho pensado bastante sobre levar a divulgação para um nível um pouco mais sólido, que seria a partir das escolas. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre tentar fazer uma divulgação dentro da sala de aula para alunos de ensino médio, e se vocês acham que isso é factível, dada a quantidade de trabalhos que a gente tem hoje, que o mundo acadêmico está ficando cada vez mais... exige muito tempo da gente, que seria esse negócio de apresentar a astronomia, cosmologia, ciências em geral, para ensino médio e começar a levar isso já, não para as pessoas que estão convertidas, mas para quem ainda está no processo de ter a formação pessoal mesmo, que está começando ali no ensino. Era isso. Eu posso começar comentando. Então, obrigada pela pergunta. Eu concordo contigo. Eu, particularmente, nunca fui muito adepta do Pints of Science, porque me parece que é um momento que a gente tem que separar, né, o lazer do trabalho também. Claro que a gente gosta de falar sobre esses temas, mas eu também acho que isso não é uma coisa que acaba sendo muito eficiente no sentido realmente de levar, de despertar, né, o interesse pela ciência, a curiosidade nas pessoas. Eu acho que isso acaba, para mim, isso acaba até mesmo afastando, né, porque acho que fica mais aquela ideia que esse pessoal está falando aí, sexta-feira à noite num bar, eu quero estar relaxando, estão falando aí de ciência, né. E eu acho que essa discussão ela tem crescido muito nos últimos tempos, sobre essa questão da nossa responsabilidade também de levar a ciência até a maioria da população, né? Então tornar a ciência mais acessível. E eu acho que essa é uma discussão super importante. Só que, como tu falaste, eu acho que a gente, né, que é pesquisador, a gente é contratado, basicamente a maioria de nós está contratado como professor, né? Então a gente tem que equilibrar o ensino, a pesquisa e a extensão, né? E isso, uma coisa sempre acaba pesando mais do que a outra e a gente, no fim, não consegue se dedicar tão bem para as 3, né? Então, eu sei que já existem algumas experiências, né, em alguns lugares de ter uma cadeira específica para um divulgador científico ou ter mais um incentivo das universidades para essa questão da divulgação científica. Isso é super importante. Então, ter uma pessoa que ela vai realmente ter um tempo para se dedicar para aquilo. Então, ela vai poder produzir coisas de mais qualidade, ela vai poder dedicar um tempo maior para aquilo, né? Porque a gente compara com a qualidade de coisas que a gente tem de divulgação científica de outros lugares que a gente tem aqui, né? E, claro, hoje em dia a gente tem um número muito maior de gente fazendo divulgação científica no Twitter, principalmente, né? Que é mais fácil, assim, mais fácil entre aspas, né? Tudo demanda tempo e dá trabalho, mas, enfim, a gente não precisa montar um vídeo, por exemplo, é mais uma conversa, uma coisa um pouco mais informal.
Então, aqui a gente, aqui na UFPA de Salinas, a gente está com um projeto de divulgação científica nas redes sociais, mas mesmo isso, às vezes, a gente tem dificuldade de manter, porque devido às demandas que a gente tem mesmo, né? Mas eu participei por um tempo de um grupo do WhatsApp, né, que eram pessoas de várias áreas, que era um grupo de divulgadores científicos, né? Então, tinha gente produzindo podcast, tinha gente nas redes sociais, tinha gente que fazia vídeo, tinha gente promovendo palestras. Então, todas essas frentes eu acho que são super importantes. E eu acho que é muito importante também a gente sempre manter esse contato com as escolas, para a gente manter o interesse, né? Até porque aqui, no caso, na região norte, a gente tem um problema muito grande de falta de professores, né? Então, eu sou do campus Salinópolis, né, que é no interior do estado. Então, aqui a gente tem alunos que ficaram o terceiro ano inteiro sem professor de física, e estão cursando física, ou estão cursando matemática. Então, essas questões, como é que um aluno como esse vai se interessar pelas áreas de ciência, né? Então, a gente tem que ter esse contato maior da universidade com as escolas, então, procurar fazer projetos para aproximar esses alunos da universidade, para que eles tenham, para que desperte esse interesse nas ciências nele. E a gente tem respostas muito positivas. Então, tem alguns professores que fazem ciência na praça, né? Então, levam alguns projetos, alguns experimentos, a gente tem uma participação muito boa do público, né? Então, há esse interesse. Às vezes, falta mais a gente conseguir chegar até eles, mas eu acho que esse é um ponto muito importante. Tá certo, eu saí, deu um problema aqui no meu Zoom, então eu perdi o início da discussão, mas mais alguém vai falar sobre o tema, além da professora Carolina? Ou a gente passa para a próxima falar, pergunta? mas a Natália pode ir primeiro. Não, pode falar, Vivian. Eu já falei muito. What? Não, eu vou causar nessa resposta. Eu acredito cada vez menos na sala de aula e cada vez mais no YouTube. Eu acho que nós temos uma grande arma. Só que, assim, primeiro tem a questão assim, todos devemos... A universidade pública, ela tem a ilusão brasileira que toda universidade tem que ser igualmente boa em pesquisa, ensino e extensão. O qual eu sou praticamente contra, o que é humanamente possível, porque ela também parte do pressuposto que todo mundo na universidade pública tem que ser contratado para ser igualmente bom em pesquisa, ensino e extensão. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Dentro das grandes universidades você tem professores de pesquisa, professores de ensino, você tem posições de extensão para que a pessoa que faça isso magistralmente. Então, eu acho que essa é uma questão e que tem toda uma questão teórica mas isso não vai mudar. Assim, a universidade pública ela não vai mudar o jeito de contratar nos próximos anos. Porém, eu acho que a gente tem YouTube e eu aprendi tanta coisa de ciência no YouTube. Então, eu acho que esse é o caminho. Só que o YouTube, ele é uma plataforma que não adianta você ter um canal com 10 inscritos e todo mundo ter um canal com 10 inscritos. Porque no YouTube vale muito mais um grande canal que faz uma coisa maravilhosa do que 1 milhão de canais que o algoritmo não vai pegar. Então, eu acho que a gente já tem canais de astronomia maravilhosos, né? Tem um que eu até... eu tô com problema de memória. O AstroTubers. Tem um outro menino que tem 1 milhão de inscritos. Eu gosto muito dele, mas é legal, assim. O AstroTuber é o meu favorito. Então, assim, eu acho que a gente tem que se concentrar nesses canais e para pessoas que vão ganhar dinheiro, vão se monetizar, o que pra mim não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em ganhar dinheiro. Mas que vão fazer um trabalho excepcional. De uma qualidade, vão puxar e vão fazer com que o estudante, mesmo quando ele não tenha um professor de física, ele possa escutar o AstroTubers e ele possa ter ganhar aquele espírito de tesão para ser autodidata, que infelizmente seria a única opção para ele, e para mim foi, e eu sempre fui autodidata, mas eu tive a oportunidade.
democratizar a oportunidade de ter um sonho, de se apaixonar por alguma coisa. Então, eu acho que esse é assim, eu já vi eu pararia de todo mundo que tentar criar seu próprio canal de YouTube e eu me concentraria nos canais que já tem muitos inscritos, que já sabem fazer, porque divulgação é uma ciência. Primeiro tem artigos sobre como fazer, de como você convencer outra pessoa a mudar de opinião. Tem uma questão emocional, nós não somos máquinas racionais. Então, tem toda uma ciência que essas pessoas que fazem divulgação a sério, elas têm anos de experiência e pesquisa nisso e que a gente não tem. Então, por isso que, por exemplo, eu não uso minhas redes sociais para divulgação científica. Eu participo de tretas, até discurso ciência no meu Twitter, mas não faço isso. Por quê? Porque eu não tenho esse treinamento. Então, eu deixo com que alguns... E assim, na verdade, assim, a direita conservadora faz isso. Eles tinham 1 ou 2 canais de youtubers com 1 zilhão de convidados e subscribers. E aí eles conseguiam fazer com que a mensagem entrasse na casa das pessoas. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem essa oportunidade com as redes sociais, mas a gente, novamente, é muito parecido com a questão dos departamentos. A gente tem que parar de pensar em pequenas ilhas, em todo mundo querer fazer coisas localmente para sua bolha e se concentrar. Até no início até faz até sentido, mas hoje eu acho que a gente já sabe quais são os grandes canais de divulgação científica no Brasil e a gente tem que se orbitar ao redor deles, né? Com eles na liderança, porque eles estão não só ganhando dinheiro, que eu sempre acho que é válido e uma grande razão para você tentar sempre melhorar, mas eles têm infraestrutura e o know-how para fazer isso, para poder furar a bolha do qual eu não tenho. Então, por isso que eu sempre falo, assim, me convida para as YouTubers, eu falo, vou lá amarradona feliz. Me faz abrir um canal de YouTube, no way. Tipo assim, e vale também para as redes sociais, vale para todas as mídias. E aí eu acho que a gente consegue furar a bolha assim, a gente fazendo que nem as companhias fazem, merging and acquisition, para que a gente possa ser grande e a gente possa entrar no algoritmo, para que os algoritmos das redes sociais possam e eles privilegiam bons conteúdos, eles podem não ser falsos, mas eles têm que ser bons conteúdos bem produzidos, para que a gente possa chegar em mais pessoas. Legal, muito obrigada, Vivian, muito obrigada, Carolina. Eu gostei muito do input de vocês. Obrigada. Agora a gente vai com a pergunta da Cristina e depois nós vamos para as perguntas do chat. Nós temos 3 perguntas no chat também. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, a minha pergunta acho que tem muito a ver também com a da Caroline e talvez acho que ela seja mais direcionada para a Natália, que foi ela que falou sobre os Starlink, por exemplo, né? E eu concordo, né, com o que foi falado, que a gente precisa fazer com que essa divulgação dessa ciência mais moderna, digamos, né, ela chegue nas escolas também, né, porque na escola a gente tem muito pouco disso, o que eu me encantei pela física, que me fez fazer física, foi a ciência moderna, e isso realmente eu não peguei na escola, tendo aulas de física, né, foi a partir de trabalhos que a gente fez a parte do próprio conteúdo e também de materiais que eu vi. Mas a minha pergunta, assim, é relacionado como que a gente faz as pessoas que não são, até vou utilizar um termo que a Carolina utilizou, que não são convertidas à ciência, né, a entenderem que, por exemplo, os nossos telescópios, os nossos grandes telescópios, eles são tão importantes quanto um projeto de internet como o Starlink, né? Como que a gente chega nessas pessoas? Porque para muitas pessoas é mais importante esse projeto de internet que vai estar sendo lançado pelos satélites do que a fazer as observações. Então, tipo, eu sei o porquê. Eu também consigo conversar com os meus colegas sobre o porquê. Mas às vezes é muito difícil a gente chegar e explicar, sei lá, para alguém que é responsável por políticas públicas disso, né? Então, assim, talvez seja uma pergunta sem resposta, mas talvez uma reflexão sobre como a gente chega nessas pessoas que não entendem o porquê que a nossa ciência é importante, né? Essa astrofísica é importante, mais importante, por exemplo, do que esses projetos. Não sei se mais importante, mas no sentido de que eles estão atrapalhando a gente precisa que eles não atrapalhem nesse sentido, porque tem muita coisa que a gente não consegue fazer se eles atrapalharem a nossa astronomia feita aqui em Terra, né? Então, acho que seria mais nesse sentido a minha pergunta.
Você queria direcionar para a Carolina, Vivian? Ou eu? Não, acho que foi você que comentou sobre os Starlinks, né? Pode. Tá, então, essa pergunta de por que a gente investe dinheiro em ciências, tem gente passando fome, eu acho que é uma questão, um pouco parecida com a questão de estourar o orçamento do país, sabe? Que nem o nosso digníssimo antiministro da economia faz, dizendo como se a gente fosse uma casa e aí ganha 2 salários mínimos e não pode destinar tantos reais para isso porque não tem dinheiro. Isso é mentira para um país, certo? Então, a gente tem que atacar todas as frentes. Tem gente passando fome, a gente tem que atacar ali. Mas a gente também tem que continuar atacando a ciência. Então, eu acho que para pessoas que perguntam isso, não são as convertidas, tem 2 coisas que a gente tem que explicar. Uma é a questão pragmática e a outra a questão intelectual. Então, intelectual para a gente é muito fácil, porque eu acho que ciência e arte é o que nos faz ser humanos. Nós queremos descobrir tudo sobre todo o universo, e a gente só descobre mais sobre o universo. O universo, eu digo tudo mesmo, tá? Desde da cosmologia até células e coisas microscópicas. A gente só descobre se a gente tem instrumentos diferentes, certo? Então, se a gente tivesse recursos infinitos, a gente ia ter telescópios que eu consegui ver, telescópios do tamanho do universo, e ia conseguir descobrir tudo. Mas a questão toda a gente tem que investir em diferentes tipos de ciência, senão a gente não sai do mesmo lugar e a gente sempre vai continuar acreditando nas mesmas coisas. Então, é essa questão cultural e humana, eu acho. Agora, a questão pragmática, a gente sempre tem que lembrar e ter sempre na ponta dos dedos, e as pessoas que fazem divulgação científica têm que bater muito nesse ponto, que tem várias coisas que a gente descobre em diferentes ciências que são aplicadas para o bem da humanidade, às vezes para o mal da humanidade também. Não vamos ser hipócritas, mas algumas para o bem da humanidade. Tipo, na astronomia, a gente sempre fala do CCD, né? Que, se não tivesse astronomia, a gente não teria desenvolvido o CCD da maneira que é, e daí essas câmerazinhas que estão filmando a gente agora não iam acontecer. Mas em outras, coisas mais recentes, tipo, tem várias pesquisas de, eu acho que mapeamento de que drogas podem ser usadas aqui ou ali, que começaram com algoritmos que a gente fazia em física ou em astrofísica também, são muito importantes. Eu acho que a gente tem que dar esses exemplos de coisas pragmáticas que fazem um avanço tecnológico da sociedade, que para muitas gente é o único motivo de existir ciência, a gente sabe que não, mas tem que falar disso também. E o terceiro ponto, eu acho, e daí já lembrando das respostas da Vivian e da Carolina, eu concordo muito com o que elas duas falaram, mas também tem o fato de a sala de aula, também acho que a sala de aula é, em geral, mais uma camisa de força do que um lugar de aprendizagem. Mas se a gente tivesse uma formação de professores muito melhor, então investir em formação de professores muito melhor, tornar uma profissão mais atrativa, fazer com que os professores sejam realmente intermediários entre o aprendizado e as crianças, começando lá no ensino fundamental, eu acho que também isso tudo ia melhorar o entendimento das pessoas de por que a ciência, por que a educação são fundamentais. Okay? E eu coloco nesse balaio também arte, porque arte eu também acho fundamental. E as pessoas também têm a mesma pergunta sobre por que a gente investe não sei quanto num museu ou coisas assim. No Brasil, a gente quase não tem museu, né? Mas é uma pergunta relacionada. Mas eu vou parar de falar. Daí, se a Vivian ou a Carolina quiserem complementar. Então, só antes delas falarem, eu só queria dizer que essa pergunta ela está alinhada com a pergunta da Larissa, do chat, que na verdade foi a pergunta que a Vivian tinha comentado um pouquinho antes. E a Larissa, ela falou aqui que ela é estudante de física na UFMA e está trabalhando com divulgação científica,
divulga principalmente temas relacionados à astronomia e física. Ela vem divulgando há 3 anos, e uma das perguntas mais recorrentes do público é exatamente essa: por que se gasta tanto dinheiro em pesquisas espaciais quando se poderia investir em questões humanitárias aqui na Terra, como combate à fome, por exemplo? Ela diz que está tentando resolver, mas está muito curiosa para ouvir o que vocês têm a dizer sobre essas provocações. Então, não sei se a Vivian quiser pegar, deixa aí, ou a Carolina também. Primeiro a Carol, se ela quiser. Eu concordo muito com o que a Natália falou, né? Então, eu acho que tem que ter muito essa integração entre a universidade e as escolas também, né? No sentido da gente trabalhar com esses professores que estão lá, para que eles mesmos tenham esse entendimento maior da importância da ciência básica como um todo, para a sociedade, certo? Então, da gente entender qual é a importância de um museu, qual é a importância que impactos que isso tem na nossa vida, mesmo que não seja agora, mas no momento futuro, certo? Então, a gente sabe que a física, a ciência básica, né, além de ter esse motivo que a Natália comentou, né, de uma curiosidade, simplesmente, né, que é uma coisa que é natural do ser humano, da gente sempre querer saber. Isso é uma coisa que, no fundo, as pessoas entendem, porque elas sempre têm, assim, eu acho que lá no fundo todo mundo tem essa curiosidade de tentar entender o que está acontecendo, né? E mesmo essa busca da questão religiosa, né? Então, de tentar buscar uma explicação para as coisas que estão ao seu redor. Claro, a gente sabe que são coisas diferentes, mas então acho que nesse sentido de ter uma curiosidade, de pensar sobre esses assuntos, né? É uma coisa que as pessoas conseguem entender, certo? Se a gente conseguir ir trabalhando isso aos poucos, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente também quer falar as coisas para as pessoas e quer que elas entendam naquele momento, né? Mas às vezes é uma coisa que vai aos poucos. Então a gente fala uma coisa para a pessoa naquele momento e aquilo ela pode não concordar, mas aquilo fica na cabeça dela e aos poucos ela pode ir refletindo sobre aquilo e começando e aquilo ela começa a assimilar, certo? Então eu acho que esse entendimento também sobre a ciência é uma coisa que tem que ser sendo trabalhado desde cedo para ser uma coisa que realmente faz parte da vida da pessoa, conseguir entender a importância da ciência básica para o desenvolvimento da sociedade. Okay? Eu agora? Sim. Então, eu vou dar uma resposta radicalmente diferente, no qual vocês podem no primeiro momento falar: não, que isso, a Vivian tá maluca, mas vem pra cá, pensem direitinho. Um ponto, defesa nacional. Qualquer astrônomo que já tentou importar um CCD de infravermelho sabe que os Estados Unidos não importam qualquer tecnologia que possa minimamente ser usado em defesa. E muitas dessas tecnologias são tecnologias que são produzidas, desenvolvidas e utilizadas em diferentes ciências, inclusive a astronomia. Então, o consenso que existe nos Estados Unidos, que é um consenso tanto entre conservadores e progressistas, você pode ver que entra Congresso, sai Congresso, o orçamento de ciência não se altera, é que os Estados Unidos precisam de um parque industrial tecnológico forte e atuante para a defesa. E que o Pentágono, e no caso o Ministério da Defesa no governo federal, não tem orçamento suficiente, nem existe mísseis suficientes para manter essa indústria funcionando. Por exemplo, o caso da Embraer, né? O Brasil nos próximos 20 anos vai, sei lá, comprar 10 cargueiros, cara. Isso não segura uma empresa, né? Então, como é que você mantém... E esse parque e essas tecnologias não são exportadas. Assim. Existe uma coisa chamada ITAR, que é uma restrição de exportação que não permite que várias tecnologias importantes para a ciência, inclusive talvez para acabar com questões de biomedicina, de doenças, não podem ser exportadas. Então, o Brasil precisa ter um parque industrial tecnológico para a defesa. 2, o orçamento do Ministério da Defesa, se eu não me engano, no Brasil é 90% pessoal, apenas 10% de investimento. Ou seja, o Ministério da Defesa não consegue manter
Nem a gente precisa de tanto míssil na vida para manter esse parque industrial forte e atuante. 3. Dado isso, e também existe nos Estados Unidos, quem mantém esse parque industrial forte e atuante é a comunidade científica. Por quê? Porque ela vai puxar a indústria ao seu limite, né, os detectores de ótica quântica, os lasers que o Luiz Davidotti precisa na UFRJ para ótica quântica, puxam a indústria no limite. O acelerador síncrotron, que tá em Campinas agora, puxou a indústria brasileira ao seu limite. Se a gente tivesse entrado na ESO, que foi uma grande oportunidade perdida da astronomia brasileira, nós teríamos puxado a indústria brasileira ao seu limite. Então, para que ela possa sempre melhorar, ter a meta e dobrar a meta, e para que ela consiga se manter financeiramente numa região de tecnologia no qual ela não pode sair exportando para qualquer país, por questões de defesa, por questões de soberania e por questões de paz, você não pode exportar tecnologia, você não pode exportar para qualquer país, né? Para países instáveis. Você precisa de um parque científico que seja atuante e que você precisa manter investimento em serviço experimental. É por isso existia uma história de um congressista americano que ele dizia o seguinte: eu não quero saber o que Hubble faz, eu não quero saber o que o Hubble vai descobrir ou não. Eu quero saber, e eu financei o Hubble porque eu sei que os detectores do espelho, o foguete, toda a tecnologia para botar ele lá em cima é a tecnologia que a gente pode utilizar para outras coisas. Então, por exemplo, por que o Brasil tem os Estados Unidos tem uma restrição de tecnologia espacial para o Brasil? Nenhuma tecnologia que pode ajudar o programa espacial brasileiro é exportada entre Estados Unidos e Brasil. Isso é uma restrição de décadas. E é por isso que nós não temos um programa espacial de foguetes. Por que isso? Porque a tecnologia para você colocar o telescópio Hubble é a mesma tecnologia de mísseis intercontinentais que pode levar uma bomba atômica. Esse é o fato da vida. Portanto, se a gente quiser usar a base de Alcântara para colocar satélites importantes para a nossa infraestrutura de telecomunicação e não depender de países estrangeiros para isso, a gente precisa fazer toda a tecnologia, do zero. Todos os componentes, não pode faltar nada, porque nada pode ser importado para o Brasil. E como você faz esses componentes? Tem componentes de física de estados sólidos, tem componentes de ótica quântica, tem componentes de engenharia de combustíveis da Petrobras, né, que ela pode fazer o combustível para esses foguetes. Ou seja, tem toda uma tecnologia que gera um parque industrial que você tem que construir e manter. E é por isso que o investimento de ciência ele vai muito além do que a gente tem que descobrir para a unidade, expandir os nossos horizontes, que é muito importante, mas é um investimento de 150 bilhões de dólares por ano que os Estados Unidos fazem em ciência civil, além de todo o investimento que ele faz em ciência militar, que é o fato preponderante para os Estados Unidos ter o PIB que tem. Não se fala que a internet que nós estamos usando hoje começou num projeto militar. Ou seja, a Apple e a indústria ela não consegue pensar mais do que 5 anos. Os shareholders não permitem isso. Então, para você precisar, assim, qual é a tecnologia... Assim, nós temos o aquecimento global. Qual é a tecnologia que a gente vai precisar em 2050 para nos salvar do aquecimento global? Para salvar a nossa agricultura do aquecimento global? Essa tecnologia de longo prazo é só o parque científico que pode fazer, puxando o limite à sua indústria. E eu vejo, né, 40 anos atrás, 50 anos atrás, o programa Apollo era uma gastação de dinheiro. Hoje, a supremacia espacial para telecomunicações ela é absolutamente fundamental no mundo de hoje. Então você vê que você tem que sempre pensar, você tem que pensar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 50 anos. E você precisa ir um parque. E a gente viu na pandemia, né? A gente depende de vários países para importar insumos básicos, porque a gente não tem um parque industrial tecnológico que nos permitisse criar uma vacina do zero rapidamente.
Por quê? Porque esse investimento foi perdido devido à desestruturação de ciência que já vem acontecendo no Brasil há muitos anos. Nós até tínhamos no passado. Então, por isso que ciência não pode se cortar. Ciência tem que sempre se manter. Porque uma vez que você perde esse parque industrial, demora muito tempo para se recuperar. E uma vez que você perde pesquisadores, eles nunca mais voltam. Eu conheço de pesquisadores brasileiros que pediram demissão de universidades públicas para sair do país, não está na conta. E esses pesquisadores nunca mais vão voltar. E eles não só vão parar de deixar de ajudar o Brasil, como eles vão passar a ajudar países concorrentes ao Brasil no mercado econômico. Então eu tenho uma visão bem mais utilitarista de que porque a gente tem que manter o orçamento científico no matter what. E é por isso que o orçamento científico ele produz crescimento econômico. Justamente em pesquisa experimental, né? E eu acho que o caso do acelerador de Synchrotron em Campinas é o grande exemplo e aquele modelo de se fazer ciência experimental que tenha que ser seguido e investido no Brasil 10 vezes mais, 20 vezes mais, se a gente quiser sair de um patamar de uma economia de $7 mil de per capita para $40 mil de per capita. A gente não vai sair desse patamar, não vai chegar em $40 mil per capita exportando matéria-prima. Não existe, nunca aconteceu isso na história da humanidade, não vai acontecer. Somos num país grande. Não somos um Emirados Árabes, que é um país de meia dúzia de pessoas com petróleo gigantesco. Não. Então, para a gente poder fazer esse salto, a gente precisa investir em ciência. A gente tem o 5º maior território do mundo. A gente precisa manter a integridade e a proteção desse território pelos próximos 200 anos. Muita coisa pode... Olha o que aconteceu no século XX. Muita coisa pode acontecer em 200 anos. Como é que você mantém... você tem certeza que daqui a 100 anos o Brasil não vai ser retalhado em 20 países porque, sei lá, algum maluco acendeu um poder, como aconteceu no século XX, ou porque do nada resolveram que a Amazônia é internacional. Sei lá, existem várias questões geopolíticas de longo prazo que a gente não tem controle e a gente precisa de um parque industrial forte, de uma defesa forte para manter a integridade do país. E esse parque industrial é alimentado pela ciência. Essa é uma visão que não é romântica, que muita gente pode não gostar, mas é a visão que fez com que os Estados Unidos virassem os Estados Unidos. E é o motivo porque o orçamento de ciência nunca é cortado, nem por republicanos, nem por democratas. Obrigada, professora Vivian. Então, dessa forma a gente encerra com esse debate, a gente encerra o primeiro dia. Infelizmente tinha umas perguntas, mas a gente já estourou o tempo, então eu só queria agradecer a professora Vivian, a professora Natália e a professora Carolina. Oi? E, enfim, com isso a gente se despede desse primeiro dia. Eu espero ver vocês amanhã. Muito obrigada por esse debate e boa tarde para todos aí no Brasil.